Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, o versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Quando voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes as Escrituras. Quando falavam a respeito dele, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, e reunido com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que participa das nossas comunidades, certamente algum dia, algum momento, aconteceu algum fato em que você talvez desanimou profundamente da participação. Em algumas circunstâncias, talvez voltou para sua casa dizendo assim: eu não voltarei mais a esta igreja, a esta pastoral. Alguns de fato foram mesmo, mas muitos voltaram. Aqueles que voltaram, a pergunta é: o que fez voltar? Olhe para o Evangelho de hoje.
quando os discípulos estavam desanimados. Ir para Emaús significa abandonar o barco, abandonar a missão. Mas quando a gente abandona um grande percurso, Jesus caminha conosco. É que alguns, de fato, não se dão conta e vão e nunca mais voltam. Mas aqueles que se dão conta, escutam o Senhor e veja nos gestos de ressurreição, no gesto de partilha do pão, na sua fala, que o ressuscitado está vivo e presente no meio de nós, que o ressuscitado nos convoca para podermos continuar a ser sinal da esperança e da vida. E então, por isso, não ardia nosso coração, deixe o seu coração arder pela palavra, acolha a palavra, tenha esperança, vida nova, pois o Senhor, o ressuscitado, está sempre conosco. Não desista, não desanime, não abandone, mas continue firme, porque Deus está com você, comigo e conosco. Feliz Páscoa! Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.